Olá pessoal, vamos fazendo aqui uma breve revisão para a prova do Enem, tá? Para a prova de Ciências da Natureza, a próximo dia de prova, e nós vamos fazer uma dica para vocês. De biologia, tá? O que você vai ter que focar? Você foca nos assuntos que tem mais caído, tá? Por exemplo, uma das coisas que mais caem, se você fizer uma análise, é ecologia. Tá? A ecologia é uma das coisas, um dos assuntos que mais caem. Além da ecologia, você tem assuntos outros, como citologia, tá? Você tem também algumas questõezinhas de botânica, algumas questões de zoologia, tá certo? Fisiologia animal. Então, a gente vai tentar dar uma visão geral para vocês daquilo que vocês precisam para a prova de Ciências da Natureza. Tá legal? Em termos de biologia, claro, né? Tá certo? Então, olha só, vamos começar pela parte de ecologia, que na verdade é o que mais cai, tá? Então, trabalhando em cima desse tema, o que você precisa focar? Você precisa focar, primeiro, olha só, quando se fala em ecologia, não esqueça das cadeias e teias alimentares, ó. Em termos de cadeia alimentar, não esqueça que toda a cadeia alimentar começa por quem? Começa pelos produtores. Quem são os produtores? Os produtores são os seres vivos que são autótrofos. Tá? Quais são os produtores mais importantes, né, em termos práticos? Vegetais e algas. Os vegetais e as algas são seres autótrofos, então eles fazem fotossíntese, então eles vão abrir as cadeias alimentares. Tá? O produtor serve de alimento para os consumidores primários. Os consumidores primários vão servir de alimento para os consumidores secundários. Que vão servir de alimento para os consumidores terciários e assim por diante, tá? Os consumidores primários, obviamente, são seres herbívoros, né? Eles se alimentam de vegetais ou de algas, tá? Então eles vão servir de alimento para os consumidores secundários e assim sucessivamente. Olha só, e não pode esquecer uma coisa. Toda a cadeia alimentar vai ser fechada pelos decompositores. Os decompositores fecham todas as cadeias e todas as teias alimentares. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias decompositores, tá? Os fungos e as bactérias decompositoras vão fechar toda a cadeia alimentar, tá? Porque todo mundo um dia morre, né? E, obviamente, o decompositor entra em ação. Coisas importantes em relação à cadeia. Em relação a uma cadeia alimentar, a energia é sempre maior aqui, ó. A energia é sempre maior nos produtores, ó. Tá? A energia é sempre maior aqui. Qual é a fonte de energia dos produtores? A fonte de energia é o Sol. O Sol é a grande fonte de energia para todos os produtores, tá certo? O que acontece com a energia ao longo da cadeia? Ela vai diminuindo, não esqueça disso. Tá? Em termos de cadeia, a energia sempre diminui conforme você vai passando de um nível trófico para o outro. Tá? Não esquece que nível trófico é nível alimentar. Tá? Então, o primeiro nível trófico está aqui, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, e esse é sempre o último nível trófico. Tá certo? Muito bom. Então, o que acontece? A energia, à medida que você passa de um nível trófico para o outro, essa energia diminui. Tá? A energia nesse sentido aqui, ó, ela diminui. Ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo ao longo da cadeia na forma de calor e vai se dissipando. Tudo bem?
A energia tem um outro detalhe, ela se perde e ela não retorna. A energia, ela é acíclica, ela não retorna aos produtores, tá? Ela não vai retornar aos produtores, tá certo? Traduzindo, o dia que o Sol desaparecer, e vai, como toda estrela, o Sol um dia vai queimar todo, né? Tá certo? E vai sumir, acabou a vida aqui no planeta, tudo bem? A energia, então, não retorna aos produtores. Mas o que é que retorna? O que retorna é matéria. Matéria retorna. Através da decomposição, a matéria vai retornar aos produtores, tá? A matéria, a gente diz que ela é cíclica. E o que é essa matéria? A matéria são os elementos químicos que fazem parte do seu organismo. Tá? Os elementos químicos como sódio, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e assim por diante. Então, isso retorna aos produtores, tá? Vai ser reincorporado e volta para as cadeias alimentares, tá certo? Resultado, isso aqui vai retornar, mas a energia não, tá certo? Só toma cuidado com um detalhe importante. O Enem gosta muito do quê? O Enem gosta muito de falar a respeito de poluição, tá certo? Quando você tem metal pesado, tá, na cadeia alimentar, quando você tem poluentes como metais pesados, tá, como agrotóxicos, cuidado, tá? Por quê? Porque os agrotóxicos, metais pesados, essa coisa toda, ela vai se acumulando ao longo da cadeia, tá? Então, se você colocar, por exemplo, houve uma contaminação em um determinado local por mercúrio, tá? O mercúrio ele entra na cadeia alimentar aqui nos produtores. E o mercúrio vai se acumulando ao longo da cadeia, tá certo? Então, o que acontece? Quando você tem poluentes desse nível, desse tipo, tá? Sempre quem tiver no final da cadeia, tá? Quem aparecer aqui, quem tiver aqui no final, vai ter maior quantidade de mercúrio, tá? Com esses poluentes, tá? Metais pesados e coisas do gênero, o que acontece? Como eles se acumulam ao longo da cadeia, tá? Não tem como ser vivo. Porque o que acontece? O consumidor primário ele não come um produtor só, ele come vários. Então o nível de mercúrio aqui pode ser pequeno, pode ser baixinho. Tá? Porém, o consumidor primário vem e come vários produtores. Como o organismo deles não tem como se livrar dessas substâncias, o que acontece? A quantidade aqui vai ser maior. Tá? Aí o consumidor secundário não come um único consumidor primário, ele come vários. Então, a quantidade dessas substâncias vai aumentar. Tá certo? Resultado, vai aumentando, aumentando. Quem tiver no final vai ter a maior quantidade dessas substâncias do seu organismo. Tá certo? Então toma cuidado só com isso. Tá bom, pessoal? Essa é uma dica importante. Tá legal? Teia alimentar. A teia alimentar é um conjunto de cadeias, tá? As teias são conjuntos de cadeias alimentares, tudo bem? Então, olha só, numa teia, você tem várias cadeias se cruzando ali, tá certo? Então, se você pegar lá, por exemplo, vegetais servindo de alimento para ratos, pássaros, insetos, tudo bem? Aí esses insetos, por exemplo, servem de alimento para sapos. Esses pássaros aqui, se alimentando de insetos também, ó, tá certo? Digamos que nós tenhamos aqui cobras se alimentando desses ratos, se alimentando desses sapos, dos ovos, por exemplo, dos pássaros, tá? E você tem aqui gaviões se alimentando das cobras, dos ratos, dos sapos, tá? Dos pássaros. Então, repara que numa teia você vai ter várias cadeias interligadas, tá certo? Então, as cadeias se interligam, se intercruzam numa teia alimentar, tá certo? Então, você vai ter, e é uma coisa importante isso, os vegetais são produtores, ótimo. Os ratos, aqui no caso, são consumidores primários. Os pássaros são primários quando se alimentam dos vegetais.
Quando eles se alimentam dos insetos, eles já vão ser consumidores secundários. Tudo bem? Os insetos são só consumidores primários. Tá certo? O sapo, consumidor secundário, porque está se alimentando só de consumidor primário. As cobras, como elas se alimentam de vários consumidores aqui, ó, tá? Elas podem ser, quando elas se alimentam do pássaro, por exemplo, como o pássaro é primário e secundário, a cobra já vira secundário e terciário ao mesmo tempo. Tá certo? E os gaviões? Os gaviões, como eles estão no topo da cadeia aqui, tá? Eles vão ser consumidores secundários. Quando ele come a cobra, por exemplo, como a cobra já é secundário e terciário, ele vai ser terciário e quaternário. Tá? Então, numa teia, um ser vivo pode ocupar vários níveis tróficos ao mesmo tempo. Tá certo? Perdão. Mas, de qualquer maneira, o que você tem que lembrar é o seguinte. Nós, por exemplo, quando a gente vai se alimentar, no almoço seu, você está atuando como vários consumidores ao mesmo tempo. Quando você come um vegetal, você é primário. Tá? Quando você come um bife, por exemplo, o boi era um consumidor primário. Aí você passa a ser um consumidor secundário. Tá certo? Então, numa mesma refeição, você está ocupando vários níveis tróficos ao mesmo tempo. Tá certo? Como o gavião está fazendo aqui, nessa teia. Tá legal? Isso é importante lembrar. Beleza? E de ecologia, isso é uma coisa importante. Cuidado com assuntos, né, como poluição, por exemplo. Tá? Eu, particularmente, acredito que não vão perguntar muita coisa sobre poluição. Mas, por exemplo, lembra que os poluentes sempre afetam o quê? Os poluentes afetam os ciclos biogeoquímicos. Tá? Quando você introduz qualquer tipo de poluente num determinado ambiente, você está interferindo nos chamados ciclos biogeoquímicos. Tá? Então, por exemplo, você tem lá, quais são os ciclos biogeoquímicos importantes? Você tem, por exemplo, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Tá? No ciclo do carbono e no ciclo do oxigênio, eles são ciclos que são complementares. Tá? São ciclos que se complementam. Olha só. Então, por exemplo, você pega o ciclo do carbono. Onde é que está a maior parte do carbono? No ar, na forma de CO2. Tá? E aí o que acontece? Você tem lá, você vai ter lá os animais e os vegetais liberando gás carbônico na sua respiração. Vou colocar as algas aqui também. Você vai ter, vou colocar aqui, ó, os combustíveis, quando são queimados, também liberam CO2. Tá certo? Então aqui nós temos seres vivos liberando o gás carbônico para a atmosfera. Tá certo? Os decompositores, no processo de decomposição, também ocorre liberação de CO2. Tá certo? Tudo bem? Qual é o único processo biológico que consome, que retira gás carbônico? Vamos colocar aqui, né? Os processos que estão liberando o gás carbônico para a atmosfera. Decomposição, a combustão, tá? Nós temos aqui a respiração dos animais e vegetais. Esses são os processos que liberam CO2 para a atmosfera. Agora, qual é o único processo que consome CO2, que retira CO2 da atmosfera? O único processo que retira CO2 da atmosfera é a fotossíntese realizada pelos vegetais e pelas algas. Tudo bem? Então, o que acontece? Por isso que os vegetais, quando você ouve falar em sequestro de carbono, tá? O sequestro de carbono tem tudo a ver com isso aqui, com a fotossíntese. É a retirada do CO2 da atmosfera e esse CO2 vai ser incorporado na matéria orgânica desses seres vivos aqui, os vegetais e das algas. Tá certo? Então, o que acontece? O CO2 tem alguma coisa a ver com algum processo natural? Sim. Olha só, não esquece de uma coisa. Isso aqui está relacionado com o ciclo do carbono, o chamado efeito estufa. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, isso tem que ficar claro. Tá? O efeito estufa é um fenômeno natural. Tá?
esses gases como, por exemplo, CO2, e o CO2 é o principal gás nessa brincadeira, tá? O CO2, ó. Gases como, por exemplo, o metano. O metano que é liberado, por exemplo, pelo arroto dos bois, tá? Do gado, tá certo? Gases como alguns outros óxidos formam uma camada ao redor do nosso planeta que permitem a entrada do calor. O calor passa. Parte desse calor se dissipa, vai conseguir sair e vai embora para o espaço. Tá? Mas uma parte fica retida nessa camada de gases. Ó. Parte desse calor fica retida nessa camada de gases. Tá certo? Isso a gente chama de efeito estufa. Tá? Isso mantém a temperatura no nosso planeta adequada para a nossa vida. Se não existisse essa camada de gases aqui, nosso planeta ia ser gelado. Tá certo? Nosso planeta ia ser gelado, a gente não ia conseguir sobreviver nele. Tá certo? Resultado. Mas o que está acontecendo, então? O que está acontecendo é que nós estamos intensificando esse efeito. É isso que o homem tem feito. A emissão de gases poluentes, tá? Ó, criação de gado, desmatamento, queimadas, tá? Vão acabar intensificando a liberação desses gases na atmosfera. A indústria, liberando óxidos, como óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, tá? Vão contribuindo para aumentar ou para intensificar o efeito estufa. Mas não esquece que ele é um fenômeno natural. É um fenômeno natural. Tá? O que nós estamos fazendo é intensificando esse fenômeno. Tá? Então, quando se fala em preservar florestas, quando se fala em reflorestamento, tá? Nós estamos falando em quê? Sequestro desse excesso de carbono que está na atmosfera através da fotossíntese. Tudo bem? Tranquilo? Então, relacione as coisas. Tá? Relacione os nossos os ciclos biogeoquímicos com os problemas de poluição relacionados a ele. Tá certo? Então, você tem, para você não intensificar o efeito estufa, a gente tem que diminuir a emissão desses gases aqui. Ó. Tá certo? Beleza? Bom, Trico, o que o cara pode falar mais? Bom, se o cara, por exemplo, pedir o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, tá? Vamos fazer o ciclo do oxigênio aqui. Eu vou tirar esse C da frente aqui e vou ficar só com o oxigênio, tá? Vou ficar só com o oxigênio. Tudo bem? Vamos agora esquecer um pouquinho o efeito estufa, que o oxigênio não tem nada a ver com essa brincadeira, tá? O oxigênio, eu vou inverter as setas. Ó, estou invertendo. Estou invertendo as setas. Não vou apagar nada aqui, ó. Só estou invertendo as setas. Todos os processos que liberam CO2 consomem oxigênio. Tá? Então, todos os processos que liberam gás carbônico para a atmosfera vão consumir oxigênio. Respiração consome oxigênio? Consome. Tá? E todo mundo respira, animais, vegetais, tá? Os decompositores também fazem respiração. Tá? A decomposição também necessita de oxigênio. Combustão também consome oxigênio. Tá? Então, repare, se você inverter todas as setas, você passa a ter o ciclo do oxigênio. Tá? Então, o ciclo do gás carbônico e o ciclo do oxigênio estão intimamente ligados. Tá? Por quê? Porque o que é consumido, tá? No processo de respiração, de fotossíntese, etc. E tal, eles são o que é consumido, tá? Na forma de oxigênio é liberado na forma de CO2. E vice-versa. Tá certo? Resultado. Olha o ciclo do oxigênio aqui, eu inverti só as setas e eu tenho ele aqui de novo. Tá? Eu tenho ele aqui comigo. Beleza? Então, maravilha, é assim que a coisa funciona. Em relação ao ciclo do oxigênio, o que pode acontecer em termos de poluição? O que o indivíduo pode falar em termos de poluentes, qualquer coisa do gênero? Camada de ozônio. Não vá me confundir camada de ozônio com efeito estufa. São dois processos diferentes. Tá? Na camada de ozônio, o que acontece? O oxigênio, que vai formar o O3, que é o ozônio. A camada de ozônio é uma camada diferente da camada de gases do efeito estufa. Tá certo? Então, olha só.
Você tem aqui o nosso planetinho, a camada de ozônio está aqui. Tá? O que é a camada de ozônio? Por que a camada de ozônio é importante? Porque ela retém os raios, boa parte, dos raios ultravioleta provenientes do Sol. Tá certo? Se você destrói a camada de ozônio, tá? O que acontece? Os raios ultravioleta começam a passar com maior intensidade. Tá certo? Então os raios ultravioleta ultrapassam e aí começam a causar problemas. Problemas como câncer de pele, tá? Problemas como vão alterar a fotossíntese das plantas, tá certo? Resultado. Então a preservação dessa camada de ozônio é de extrema importância, tá certo? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, em termos de poluição principalmente, é em relação à poluição de água, tá? Em relação à poluição de água, tem um processo que o pessoal gosta muito de perguntar, que é esse aqui. Eutrofização. Eutrofização, o que é isso? Trófos é alimento, eu é verdadeiro, tá? A eutrofização é provocada principalmente pelo lançamento de adubos na água. Você joga adubo na água. É óbvio que ninguém vai jogar adubo na água, pessoal. Eu estou com vontade de jogar adubo na água. Não é assim. Tá? O cara adubou o solo, tal, vai plantar. Vem a chuva carrega esse adubo para dentro d'água. Tá? Adubos com nitratos, fosfatos e coisas do gênero. O que acontece? Tá. Aumenta a quantidade de nutrientes na água. Tá certo? O que vai acontecer? Aumenta a quantidade de algas na água. A gente costuma chamar isso aqui de floração da água. Floração das águas. Tudo bem? Floração das águas. Aumenta muito a quantidade de algas. E quanto mais alga tem, mais alga morre. Aumenta o número de morte de algas. Pessoal, é óbvio que quanto mais gente tem, mais gente morre. Tá? Tudo bem? Como assim, ué? Você pega uma cidade, por exemplo, como São Paulo, tá? Mais de 10 milhões de habitantes. Você acha que morre mais gente em São Paulo, com 10 milhões de habitantes, ou sei lá, em Pichuchuca da Serra, lá no, sei lá onde, no Maranhão, tá certo? É óbvio que morre mais gente em São Paulo. Mas quanto mais gente tem, mais gente morre, tá? Então aumenta a quantidade de mortes, tá certo? Aumentando a quantidade de morte de algas, aumenta muito a quantidade de decompositores. Ó. E a gente acabou de falar que a decomposição consome oxigênio. O que vai acontecer com o oxigênio da água? Vai diminuir. Diminui o oxigênio na água. Porque os decompositores começam a consumir todo esse oxigênio que está lá. Consumindo esse oxigênio, o que vai acontecer? O que vai acontecer é a morte dos seres aeróbicos nesse local. Morre peixe, morre, enfim. Tá? Começa a acontecer a morte dos seres aeróbicos, os seres que dependem desse oxigênio que está dissolvido na água. Tudo bem? Resultado. Você vai ter a morte desse meio ambiente. Nesse meio ambiente vai ficar, né, a água começa a ficar com cheiro de podre, né? Porque esses decompositores aqui acabam liberando substâncias químicas. E outra, quem que vai sobreviver nesse tipo de ambiente? Só sobrevivem os seres anaeróbicos. Só os seres que são anaeróbicos vão conseguir sobreviver, que são basicamente o quê? Bactérias anaeróbicas, que vão liberar substâncias químicas que vão deixar essa água imprestável. Tudo bem? Outra coisa, um detalhe. O que pode acontecer também? Quando você joga esgotos na água, você aumenta a matéria orgânica, aí você já vem direto para cá, ó, tá? Já vai direto para os decompositores aqui, ó, que é a matéria orgânica. O processo pode se repetir, tudo bem? As consequências podem ser a mesma do lançamento de adubos. Mas a eutrofização verdadeira é quando você lança adubos na água com nutrientes, tá? Que vão aumentar a quantidade de algas. Tá certo? Então, a eutrofização é isso aqui, é o lançamento dessas substâncias. Isso aqui é só a consequência disso, tá? Da eutrofização. Beleza? Pessoal, então de ecologia,
olho vivo nesses assuntos que a gente trabalhou aqui. Tá legal? Um grande abraço, uma excelente prova para todos.